Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre logaritmo, tá bom? Só que antes de falar de logaritmo, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para acompanhar as atualizações que eu faço semanalmente no meu canal, tá bom? Para você que está acompanhando o vídeo e se tiver alguma dúvida durante o vídeo, deixa aí nos comentários que o professor responde com o maior prazer. Tá bom? Pessoal, para o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre logaritmo. Então, nesse vídeo, eu vou focar no cálculo do logaritmo. Tá bom? Primeiro, aonde que eu posso usar logaritmo? Tá bom? Aonde que a gente consegue aplicar esse logaritmo? Bom, alguns exemplos que a gente pode aplicar logaritmo na matemática financeira, em algumas áreas da geografia, da química e em outros lugares, tá bom? No qual, por isso eu peço para que vocês que não são inscritos se inscrever no canal, porque nos outros vídeos eu vou falar dessas aplicações de logaritmo, tá bom? Hoje o nosso vídeo vai ser focado em relação a como calcular um logaritmo, tá bom? A gente tem um logaritmo e como que eu calculo esse logaritmo, tá bom? Esse vai ser o nosso caminho aqui do vídeo de hoje, legal? Bom, pessoal, então quando que eu tenho um logaritmo? Quando que eu tenho um logaritmo? Quando está expresso o logaritmo, né? E quando que um logaritmo ele vai existir? Tá? Quando que é possível calcular o logaritmo? Então eu leio o logaritmo da seguinte maneira. O logaritmo de um valor, tá? Numa determinada base. Tá? Então o que vai ser o logaritmo? O logaritmo vai ser o resultado dessa expressãozinha aqui. Tá? Pela definição, o logaritmo é o expoente dessa base que dá o valor n. Entenderam? Olha só, vou repetir mais uma vez. O logaritmo, a definição do logaritmo é isso aqui, ó. É o expoente dessa base, tá? É quando você tem essa base elevado a um expoente que vai dar n. Então é esse expoente que eu vou descobrir. Qual é o valor que eu elevo a base que dá n? Qual é o valor que eu elevo a base que dá n? Essa é a definição exata do logaritmo. Tá bom? Vou repetir mais uma vez. Qual é o valor que eu elevo a base? Então é essa base elevado a um número. Então é essa base aqui que eu vou chamar uma base elevado a x, que dá n. Tá? Só que para que eu consiga calcular o logaritmo, eu tenho algumas condições. E qual é a condição? É que esse n, tá? O valor do logaritmo que eu vou calcular, ele tem que ser maior que zero. Tá? Essa é a primeira condição, tá bom, pessoal? Esse valor aqui, ele tem que ser o maior que zero. E a segunda condição é que essa base, ela também seja maior que zero, ou seja, seja positiva, e diferente de 1. Tá bom? Bom, por que tem que ser diferente de 1, pessoal? Como a gente está trabalhando com expoente, tá? Expoente, então pensem comigo. Se a gente tem 1 elevado a qualquer valor, 1 elevado a qualquer valor, tá? É sempre 1. Tá bom? Então, a condição de existência aqui, a base tem que ser diferente de 1. Tem que ser positivo, tá bom?
só que diferente de 1. Tá bom? Aqui a gente entra um pouco com a propriedade da potência, né? Porque a gente está falando de expoente. Logaritmo é um expoente que eu elevo à base. Então essa base aqui tem que ser positiva e diferente de 1. Tá? Então essas são as duas condições que eu preciso ter para a gente poder calcular o logaritmo. Tá bom? Então, essa é a condição, essa é a forma com que eu escrevo o logaritmo. Tá? E agora eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de como calcular o logaritmo de um determinado valor. Tá bom? Então vamos lá. Coloquei o primeiro exemplo aqui. Então, para mostrar para vocês o que eu acabei de falar. Então, o logaritmo, ó, logaritmo de 32 na base 2. Então, só para vocês entenderem a condição de existência. Consigo calcular esse logaritmo? A resposta é sim, porque ó, o n aqui, ó, o logaritmando, eu chamo isso aqui, ó, eu chamo isso aqui de logaritmando, tá bom? É um nome meio difícil aí, tá? Mas bem interessante de saber também. Então aqui, ó, então log de 32, então olha só, maior que 0, tá? E a base, tá bom? E a base é 2. Então, maior que 0 e diferente de 1. Então, ou seja, esse logaritmo, né, ele satisfaz a minha condição. Portanto, é possível calcular. Né? Ó, o logaritmando é maior que 0 e a base é maior que 0 e diferente de 1. Então, ele aceita a minha condição. Então, eu posso calcular. Tá bom? Então, como que eu vou calcular? Tá? Aqui é uma maneira prática para você calcular o logaritmo. Existe uma forma de calcular, né? Qual é essa forma? A gente faz o seguinte. A gente chama o logaritmo como resultado. Então, a gente coloca isso aqui, ó. Então, logaritmo de 32 na base 2 vai ser x. Tá bom? Então, ó, logaritmo de 32 na base 2 eu vou chamar de x. Eu não sei, eu vou descobrir. Tá bom? Pessoal, esse x aqui, ele é expoente da base. Tá? Então, lembrem-se disso. Tá bom? Vamos lembrar, vamos memorizar. O logaritmo é o expoente da base. Ó. O logaritmo é o expoente da base. Logaritmo é o expoente da base. Então, esse x aqui, ele vai ser expoente do 2. Tá? O logaritmo é o expoente da base, de uma determinada base. Nesse caso aqui, a base é 2. Então, é por isso que a gente, como matemático, a gente tem um processo. Por isso que a gente faz isso aqui, ó. Como o 2 é base, esse x, ele vai ser expoente do 2. Esse x, né, vamos colocar o contrário aqui. Esse x, ele vai ser expoente do 2, tá? Então, por isso que nós teremos isso aqui, ó. 2 elevado a x igual a 32. Tá? Esse é o processo para a gente calcular logaritmo, tá bom? A gente iguala a x, logaritmo é um valor que eu vou descobrir. E aí o que eu tenho que saber? Que esse valor que eu vou descobrir, esse valor aqui, ó, x, esse valor x aqui, né, ele vai ser expoente da base. Tá bom? Então aqui, ó, expoente da base. Agora minha caneta pegou. Então aqui, ó, esse x, ele vai ser expoente da base. Tá bem? Então deixa eu lembrar aqui, ó, deixa eu riscar aqui, né, para vocês aqui, ó. Isso aqui a gente chama de base, tá bom? Para quem não lembra aí, isso aqui a gente chama de logaritmando. Logaritmando. Tá bom? E logaritmo é o resultado. Tá bom? Logaritmo é o resultado. Então, o resultado vai ser o expoente da base. Então, aqui, ó, o x é expoente da base. O x é expoente. Então, tá aqui, 2 elevado a x.
2 elevado a x igual a 32. Eu chego no que a gente chama de equação exponencial, porque o x está no expoente. Então, qual é a fórmula para a gente resolver isso? Igualar as bases. Colocar as bases iguais. Tá bom? Porque aí fica fácil de calcular qual vai ser o valor de x. Tá bom? Então, aqui, ó, nós teremos 2 elevado a x igual, vou transformar esse 32 na base 2. Tá bom? Por que na base 2, senhor? Porque a base do x é 2. Então eu vou pegar o 32 e vou transformar na base 2. Então quando eu penso em transformar na base 2, então vamos lá. 32 na base 2, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2 é 32. Então, ó, quantas vezes a gente multiplica o 2? 5. Então, significa que 32 é 2 elevado à quinta. E aí fica fácil, né, pessoal? Aí fica fácil. As bases são iguais. Então, as bases são iguais. Significa que esse x é igual a 5. Tá bom? Ó, as bases são iguais. As bases são iguais. Então, os expoentes também têm que ser iguais. Então, x é igual a 5. Esse é o resultado. Então, portanto, eu posso falar que o logaritmo de 32 na base 2 é igual a 5. Beleza, pessoal? Então, essa é a maneira com que eu calculo o logaritmo. Tá bom? Lembrando, logaritmo é o expoente da base. Legal? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que o professor responde para vocês com o maior prazer. Tá bom? Vem comigo que eu vou fazer mais exemplos. Vamos fazer o próximo exemplo aqui. Então, pessoal, ó, log de 125 na base 5. Então, é possível de resolver esse logaritmo, porque o logaritmando é positivo e a base também é maior que zero, é positivo e diferente de 1. Então, é possível calcular. Então, como que eu chamo isso? Como que eu chamo esse logaritmo de 125, logaritmo de 125 na base 5? Então, isso eu vou chamar de x. O logaritmo, então, eu vou chamar de x. O logaritmo é o resultado, então eu vou chamar de x. Quem que é esse logaritmo? Esse logaritmo vai ser o expoente da base. Esse x é expoente da base. Então, lembrem-se, logaritmo é o expoente de uma determinada base. Então, esse logaritmo aqui, ó, vai ser o expoente do 5. Então, eu terei isso aqui, ó, 5 elevado a x, beleza? Igual a 125. Então, é um número que eu elevo o 5, que dá 125. Então, o que eu tenho que pensar aqui agora? Eu tenho que colocar os dois membros na mesma base. Aqui já é um número primo. Então, eu vou ter que decompor o 125. Então, vamos decompor o 125? Então, se eu tenho que colocar na base 5, eu penso 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, ou seja, 125 é o 5 multiplicado 3 vezes. Então, portanto, eu vou ter isso aqui, ó, 5 elevado a x igual a 5 elevado a 3. 125 é 5
elevado a 3. Por quê? 5 vezes 5 vezes 5. Tá bom? E aí, como as bases são iguais, né? Aí eu fico só com os expoentes aqui, ó. Se as bases são iguais, eu desconsidero, fico só com os expoentes. Então eu tenho o quê? Eu tenho que x é igual a 3. Então agora eu posso responder. Então o logaritmo de 125 na base 5 é igual a 3. Beleza? Pessoal, vamos deixar um pouquinho mais interessante aqui a nossa resolução de logaritmo. Então, vem aqui. Ó, log de 1 sobre 81 na base 3. Então, vamos, ó, lembrando, dá para calcular? A gente consegue fazer isso? Sim, a resposta é sim. Por quê? Aqui é positivo e aqui também é positivo e diferente de 1. Então é possível calcular esse logaritmo. Então como que eu calculo o logaritmo? Eu falo que isso daqui vai ser igual a x. Beleza? Falo que isso é igual a x. Lembro vocês, o logaritmo é o expoente de uma base. Então o logaritmo, nesse caso aqui, ele vai ser o expoente do 3. Então nós teremos isso aqui, ó. 3 elevado a x, que vai ser igual a 1 sobre 81. Pessoal, chego nesse ponto aqui, eu tenho que pensar um pouco, porque eu não consigo resolver de uma maneira direta como eu fiz o anterior. Tá? Por quê? Porque o 81, tá? O 81 eu tenho que transformar na base 3. O 81 tem que transformar na base 3. É possível fazer isso? Sim, é possível. Por quê? Porque se a gente pensar, ó, se eu tenho que transformar na base 3, né, eu tenho que transformar o 81 na base 3. Né? Não dá para transformar o 3 na base 81. Né? Então tem que transformar o 81 na base 3. É possível. É possível, né? Se a gente pensar, 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27, e 27 vezes 3 é 81. Então, o número 3 é elevado a 4, né? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, ó, isso aqui eu posso transformar nisso, ó. 3 elevado a x é a mesma coisa que eu tiver 1 sobre 3 a quarta. Tá bom? Eu transformei o 81 na base 3. Só que as bases ainda estão diferentes. Então, no que eu tenho que pensar aqui? No que eu tenho que recordar? Eu tenho que recordar a propriedade da potência, pessoal. Tá? Qual a propriedade da potência? Eu tenho que lembrar da potência elevado da base elevada a um expoente negativo, né? Então, se a gente tem isso aqui, ó, se a gente tem um valor elevado a menos n, a gente tem um valor elevado a um valor negativo, o que acontece? A gente inverte a base, tá? E torna o expoente positivo. Né? A gente inverte a base, tá? E torna o expoente positivo, para a gente poder resolver. Só que aqui é o passo contrário. A gente está na fração e a gente precisa voltar, tá? E a gente precisa voltar para o expoente negativo, né? A gente precisa voltar para o 3, certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, ó, 3 elevado a x vai ser igual, agora invertendo a base, então eu vou ter 3, só que o que acontece com esse 4? Ele fica negativo. Tá? Quando a gente inverte a base, o expoente, ele troca de sinal, né, pessoal? Então aqui, ó, se o expoente está negativo, a gente inverte a base, ele fica positivo.
Se a gente faz o contrário, o expoente está positivo. Agora a gente inverte a base, o expoente fica negativo. Tá? E agora fica claro, né, e evidente, como as bases são iguais, eu fico só com os expoentes. Então x é igual a menos 4. Portanto, eu posso falar, né? Então, portanto, eu posso falar que o logaritmo de 1 sobre 81 na base 3 é igual a menos 4. Legal, pessoal? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que o professor responde para vocês. Tá bom? Vamos para o último exemplo do vídeo, então. Então, logaritmo da raiz de 8 na base 2. Normalmente, quando a gente vê e se depara com uma raiz quadrada, o coração já bate mais forte. Mas, eu falo para vocês, pessoal, não sofram por antecedência. Se você sabe como calcular, faça da maneira com que você aprendeu. Faça da maneira com que você sabe. Certo? Então, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu o logaritmo. O que é logaritmo? O logaritmo é o resultado. Então, a gente vai fazer que o log da raiz de 8 na base 2 vai ser igual a x. Igual aos anteriores. O que é logaritmo? O logaritmo é o expoente da base. Então, o que eu faço com esse x? Ele vem ser base do 2. Então, eu tenho isso aqui, ó. 2 elevado a x. Isso vai ser igual a raiz de 8. Então, o que eu tenho que fazer agora? Transformar na mesma base. Colocar na mesma base. Então, pessoal, o que nós temos aqui? A gente tem que transformar essa raiz de 8 na base 2. Então, vamos por parte. Então, aqui nós temos 2 elevado a x igual a raiz 8 transformado na base 2. Então, vamos decompor. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, eu tenho 2 elevado a 3. Então, eu tenho aqui 2 elevado a 3. Só que nessa situação de raiz quadrada, eu tenho a raiz para me atrapalhar aqui. Então, o que eu tenho que lembrar? Né? Tenho que lembrar novamente da propriedade da potência. Né? Qual é a propriedade da potência que tira essa minha raiz? Então, vem comigo aqui para a gente relembrar. Então, quando a gente tem um valor, uma base elevada a uma fração, isso daqui vai me dar uma raiz de índice n, tá bom? E dentro da raiz, eu tenho o expoente m. Então, eu tenho que lembrar dessa propriedade. Um número elevado a uma fração me dá uma raiz. Então, agora que eu tenho uma raiz e eu preciso de uma potência. Então, a gente vai fazer o caminho inverso. Então, a gente tem aqui, ó, 2 elevado a x vai ser igual a 2. Eu sei que vai ser uma fração, porque ó, quando é fração, vira raiz. Então, se é raiz, tem que virar fração. Tá bom? A gente vai fazer o caminho de volta. Ó. A gente tem uma raiz, então tem que virar fração. Tá bom? E ó, quem que é o número de cima da fração? Ó? É o expoente do radical. Tá? É o expoente que está no radical. Então, qual é o expoente que está no radical? É o 3. Então, eu tenho 3. E o denominador é o índice, ó. O denominador é o índice. Isso, senhor, mas não aparece. Então, exatamente, quando não aparece, significa raiz quadrada. Se é raiz quadrada, então é 2. Então, ou seja, vai ficar 3 sobre 2. Beleza? Ó,
o numerador, tá? É o que está no radical. Então aqui, o m é o numerador. Então por isso ficou 3 sobre 2. Por que 2? Porque 2 é o índice, né? O índice não aparece. Raiz quadrada não aparece o índice, mas temos que saber que a raiz quadrada, o índice é 2, né? Então aqui, ó, o índice aqui não aparece. Então, se não aparece, como é a raiz quadrada, é 2. Então agora só concluímos, né, pessoal? Como as bases são iguais, eu pego só os expoentes. Então eu tenho que x é igual a 3 meios. Portanto, respondendo, o logaritmo da raiz de 8 na base 2 é igual a 3 meios. Esse é o resultado. Legal, pessoal? Tranquilos? Se não ficou tranquilo, tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que o professor responde com o maior prazer para vocês. Tá bom? Se você curtiu, gostou e entendeu tudo, deixa aquele like e compartilha aí com seus amigos falando da aula do professor Valtinho. Tá bom? E se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever. Se inscreve aí para acompanhar as atualizações semanalmente que eu faço no meu canal. Beleza? Obrigado por me acompanhar até agora e vejo vocês no próximo vídeo.